Olá, amigos. Aqui fala o pastor Adolfo Soares. Hoje é domingo, 4 de julho de 2021. Estamos estudando a lição número 2 da Escola Sabatina. Esta lição 2 tem como título Inquietos e Rebeldes. O verso para memorizar, o verso da semana está em 1 Coríntios 10, 11 e diz: Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para que no fim dos tempos tenha chegado. Nesta semana, amigos, veremos exemplos de uma estranha inquietação provocada não por desastres naturais iminentes, como terremotos, mas provocadas pela pecaminosidade dos seres humanos que não se apoiaram no que Cristo oferece a todos os que vão a Ele em obediência. A lição de hoje, domingo, tem como título Inquietos em um deserto. Eu gostaria de ressaltar 5 pontos da lição de hoje. Número 1. O povo reclamava sem motivo. Havia-se passado mais de 1 ano desde que eles saíram do Egito e estavam prontos para entrar na Terra Prometida. Haviam sido contados, estavam bem organizados e haviam testemunhado demonstrações da graça, do poder, sinais da presença de Deus. Mas, mal eles partiram, já estavam reclamando. Sem motivo, porque Deus estava com eles, demonstrando o seu poder e a sua graça. Mas eles insistiam numa postura rebelde. Rebelião sem causa. Ponto número 2. Memória seletiva. Quando lemos Números capítulo 11, versículos 1 a 15, descobrimos do que os israelitas estavam reclamando. Nos versos 4 a 6 está escrito: Quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito? Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos! Mas agora nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. Amigos, os israelitas desejavam carne, pepinos, melões, alhos silvestres. Mas sabe que interessante? Eles não se lembraram da incrível miséria, não se lembraram da pouca comida, não se lembraram da escravidão que eles haviam experimentado. Está lá em Êxodo capítulo 1. Eles sofriam muito, mas no seu anseio de rebeldia sem causa, eles tinham uma memória seletiva. Eles já estavam sendo alimentados pelo maná havia mais de 1 ano, mas eles queriam outra coisa. Cuidado, amigos, com a nossa memória seletiva, que lembra só das desgraças e esquece das bênçãos inumeráveis que recebemos do Pai Celestial. Um terceiro ponto que eu quero ressaltar hoje é que qual é a verdadeira causa da inquietação? Como é que Deus respondeu a eles, às reclamações deles? Está lá em Números 11, 16 a 33. Deus deu codornizes para saciar a fome do povo. Mas sabe o que acontece? O desejo real de Israel não era de carne. Quando nós estamos inquietos, o objeto da nossa ira é muitas vezes apenas o gatilho e não a causa do conflito. Por que Israel se rebelou? Qual a verdadeira causa da inquietação? Israel se rebelou contra a liderança de Deus. Aí está o problema. Eles tinham dificuldades em aceitar a liderança de Deus a despeito das plenas demonstrações de cuidado amoroso do Pai Celestial. Cuidado, amigos. Isso também nós corremos o risco de demonstrar. Quarto ponto. Por que Deus deu maná aos israelitas? Sabe que Deus poderia haver provido carne tão facilmente como maná. Mas foi feita ao povo uma restrição para o seu bem. Era seu desígnio, o desígnio de Deus, prover-lhes alimento mais apropriado às suas necessidades do que o regime estimulante a que muitos deles se haviam acostumado no Egito. O apetite pervertido
devia ser levado a uma condição mais sadia, para que eles pudessem fruir o alimento originalmente providenciado para o ser humano, os frutos da terra que Deus havia dado a Adão e Eva no Éden. E finalmente, um quinto ponto que eu quero destacar hoje é sobre a ação de Satanás. Satanás é o autor da doença e da miséria. Ele se aproximará do povo de Deus no ponto em que pode alcançar maior êxito. No caso do povo de Israel, veio com suas tentações primeiramente à multidão mista, os egípcios crentes, e incitou-os a sediciosas murmurações, a rebeldia sem causa. Não estavam satisfeitos com o alimento saudável que o Deus lhes provera. Seu apetite depravado almejava maior variedade, especialmente alimentos cárneos. É assim que Satanás age ainda hoje em nosso meio, provocando uns poucos, que depois provocam mais uns outros, e finalmente muita gente encontra-se reclamando e reclamando e reclamando, esquecendo-se do cuidado constante de Deus com todos nós. Que pela graça do Pai Celestial nós evitemos a atitude rebelde, a atitude inquieta do povo do passado e que confiemos no Deus que é capaz de prover o que precisamos da melhor maneira. Ótima semana para todos nós.